aqui é Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje, dar desconto à vista, é um bom negócio? Fica comigo que é uma reflexão muito importante, eu tenho certeza que você pode entender outras análises mais aprofundadas e chegar a conclusões talvez diferentes do que aquela que o senso comum nos leva imediatamente a ter, não é? Então fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar do papo de hoje. Os recadinhos básicos iniciais, como sempre, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, verifica agora se você já é inscrito no canal, se não, já clica ali para se inscrever, clica no sininho para ser notificado, já dá logo um like aí, para não esquecer no final do vídeo, né? Se você gosta de ouvir, é só procurar a gente nas principais plataformas de podcast que você encontra a gente, né? Procura aí, falando de loja, que você vai encontrar o Papo com Lojista nos principais tocadores de podcast. Beleza? Então vamos lá, vamos ao tema de hoje que é muito importante, faz uma diferença enorme e, assim, a absoluta maioria dos lojistas tem dúvidas, não tem um entendimento adequado. Eu já participei assim, de diversos debates acalorados até por conta desse tema. Porque fica aquela discussão, não, a melhor venda é melhor você vender à vista, receber logo o dinheiro, porque aí você já tem caixa para pagar as contas, não é? Para repor a mercadoria, fazer as compras de reposição, enfim, fica com preço mais competitivo para você vender mais, etc. e tal. Então, esse é o senso comum, isso é o que a gente encontra, a maioria no mercado pensa dessa maneira e age dessa maneira, né? Inclusive grandes redes de loja e tal. Ok, mas quais são os objetivos quando se faz isso e quais são os impactos que isso causa na loja? Essa é a verdadeira provocação, esse é o verdadeiro raciocínio que eu quero que você faça. Como, inclusive, eu tenho um bordão comigo, quando muitos me dizem, Hermelino, o que você acha? Quando me perguntam isso, né? E eu costumo responder, eu não acho nada, eu analiso números, eu verifico dados, indicadores, e a partir deles é que eu tomo uma decisão, é que eu chego a uma conclusão. Então, é essa a provocação que eu quero fazer com você. Primeiro, os objetivos. A gente sabe que quando você dá desconto para vender à vista, o que você está pensando? Primeiro, garantir a venda, não é? Finalizar a venda, ou seja, atrair mais clientes, conseguir fechar mais vendas. Então, esse é o primeiro objetivo, é a primeira ideia quando você estimula a equipe ou na negociação com seus clientes, você caminha nesse sentido. A outra alternativa é quais os impactos que isso causa nos seus resultados. É importante fazer essas contas e entender como é que esse mecanismo funciona. Bom, é importante a gente começar. Quais são os instrumentos que eu indico que você coloca na loja e começa a monitorar para fazer as comparações, para ter os indicadores, para realmente chegar à seguinte conclusão. Exemplo, aliás, aconteceu comigo, eu estava numa loja, fazendo compras até para o escritório, para o meu escritório, e negociando até era a gerente da empresa ali e tal, separei ali os materiais e tal, e pedi um desconto, né? Quanto é que você pode fazer para mim? Então eu vou pagar à vista, né? E esse preço aqui já é à vista e tal, e ela fez aquela colocação, né? E eu disse para ela, não, vamos negociar. E ela, então tá. E aí foi para o caixa e tal para finalizar a venda. Na verdade, ela nem entendeu a palavra que eu estava dizendo, que era negociar. Ela entendeu negociar como, vamos finalizar a venda. E negociar é fazer acordo, né? A partir de posições diferentes, aquele que tiver a maior capacidade de argumentação, que tiver maior poder e conhecimento é que vai conquistar mais terreno, né? Entre os pontos que estão sendo disputados, ou seja, o preço pedido e o preço proposto por quem está comprando. Nesse exemplo que eu estou trazendo, ela me deu o valor da compra, ou seja, essa era a posição dela. E a minha era, ok, vamos modificar esse valor, ou seja, eu tinha um outro valor abaixo desse e entre um e outro um intervalo aqui de disputa, de negociação. Isso, tecnicamente, é o que se configura uma negociação. Então, é importante entender isso. Por que eu estou trazendo isso tudo? Então, esse é uma primeira avaliação. A gente precisa entender que negociar é a capacidade de fazer acordo. Ponto. Segundo, é importante a gente começar a avaliar ticket médio por plano de pagamento. O que eu quero dizer? Clientes que compram à vista tendem a comprar muito menos do que os clientes que compram a prazo. Então, se eu olho, evidentemente, a pergunta que nos leva geralmente a tomar a decisão errada, que nos leva a uma conclusão errada, a pergunta seria a seguinte: é bom receber logo ou receber depois?
Se você faz essa pergunta diretamente, é óbvio que a resposta é não, é melhor eu receber logo, claro. E eu concordo, evidentemente que é muito melhor você receber logo do que receber depois. Não é? Então, se a pergunta se limita exatamente a só isso, né, se é melhor receber à vista ou a prazo, evidentemente que a resposta lógica é, claro, é melhor receber logo do que receber depois. A segunda pergunta é, recebendo à vista, que resultado que você tem, vendendo a prazo, que resultado que você tem? Opa, aí começa a modificar o raciocínio. Seria, fazendo um comparativo paralelo, a mesma coisa que eu perguntar para você, é melhor você vender ou dar de presente o produto? Onde você ganha mais? É óbvio que a resposta é, evidentemente que é vendendo o produto, porque se eu der o produto, eu comprei, paguei, gastei e não estou ganhando nada. Né? Então, dar um produto de presente não é um bom negócio. Se você fizer essa pergunta direta. Agora, se eu modificar a pergunta e colocar assim, se você der um produto de presente, que resultado que você pode ter numa negociação? Opa, aí modifica completamente o meu raciocínio. Compreende? É importante, então, você contextualizar e entender numa visão mais ampla, considerando todos os impactos que aquela decisão, que aquela atitude promove na empresa. Então, é fundamental você aprofundar esse raciocínio, porque se você vai no raso, se você vai no óbvio que está ali muito pertinho, sem considerar os outros fatores, certamente você corre o risco de tomar uma decisão inadequada e não fazer o melhor negócio para a sua empresa. Então, veja bem, respondendo então às perguntas, tá, você dar desconto é bom ou é ruim? Não é? Às vezes o senso comum é assim, se eu dou desconto eu fecho a venda, né? Se eu dou desconto eu recebo, para vender à vista, eu recebo logo o dinheiro, então é um ótimo negócio. Né? A segunda colocação é, e se eu não der o desconto, como é que fica? Quais são as opções que eu tenho na loja? Respondendo as provocações que eu fiz, tá, é melhor eu dar de presente ou eu vender um produto? É melhor eu receber logo o dinheiro ou deixar para receber depois? Então vamos lá. Cenário 1. Um cliente vem, compra 10 itens na minha loja, está aqui negociando comigo e tal, e aí eu digo para ele assim, não, olha, se você levar tudo, eu te dou mais um item aqui. Ou seja, eu vou te dar 10% de bonificação e você fecha um negócio comigo. E aí o cliente decide. Então veja bem, olhando só para esse cenário, se você olhar, bom, eu vendi 10 itens aqui nessa venda, né, nessa negociação, e bonifiquei esse meu cliente, propus para ele que eu vou dar o 11º totalmente de graça. Então, se você olhar para esse 11º item, quanto que eu estou cobrando? 0. Eu estou dando de presente. Por que eu estou dando de presente esse item aqui? Porque eu vou vender outros 10. Não é? Então, eu estou bonificando com 10% de mercadoria e não em dinheiro, o que faz uma diferença muito grande. Porque quanto me custou, né, esse item que eu estou bonificando o cliente, e se eu dou 10% de desconto em dinheiro, né, é 10% mesmo que eu recebo a menos, né, em valor sobre o montante do faturamento. Percebe o que eu estou dizendo? Como é diferente quando você começa a fazer os resultados e quando você começa a contextualizar? Porque nessa primeira situação, eu perguntando, é melhor você vender ou dar de presente um item? É óbvio, é melhor eu vender, não é? Ok, e se você, quando você dá de presente esse item, você fecha uma boa negociação para a sua loja de 10 itens, que uma ótima venda que você está finalizando aqui por conta dessa bonificação, que o resultado final, a hora que você puxa, quanto faturou, quanto custou, né? Você vê que, opa, deu uma margem legal aqui ainda nessa venda. Percebe o que eu estou dizendo? É muito melhor aqui. Então, essa contextualização é que é importante de se fazer. A outra provocação, outra pergunta que eu fiz é melhor à vista ou é a prazo? Bom, não sei. Que às vezes, quando eu vendo a prazo, qual que é o impacto que isso causa na loja e quando eu vendo à vista, quais são os impactos, vantagens e desvantagens de cada modalidade. Quando eu vendo a prazo, a tendência é o cliente gastar mais, comprar mais. Por quê? Porque quem compra à vista compra pouco e você pode fazer isso, monitorar isso, tirar essa dúvida aí na sua loja, mapeando isso. Se você acompanha meus conteúdos, eu estou sempre batendo nesse sentido.
tire um relatório de caixa. Se o seu sistema não te entrega essa informação pronta, faça esse levantamento, mapeie, planilhe, pegue todas as vendas que você faz à vista, dinheiro, cartão de débito, Pix, considerando o débito como à vista, porque para o cliente é indiferente e para a loja recebe no dia seguinte, né? Junta essas vendas e calcule quanto faturou e divide pela quantidade de vendas fechadas e você vai ter o ticket médio quando você recebe à vista. E aí vai fazendo com as outras modalidades. Eu tenho absoluta certeza, eu não tenho dúvida, são milhares e milhares e milhares de lojas que a gente atende no Brasil todo, são 30 anos, mais de 30 anos de experiência no mercado e a gente chega à seguinte conclusão. O ticket médio das vendas a prazo, ele chega a dar 4, 5, 6 vezes maior do que o ticket médio da venda à vista. Ou seja, quando você vai para a venda a prazo, o cliente tende a gastar mais, o cliente tende a escolher os produtos mais caros, o cliente tende a colocar mais itens na venda. Ou seja, você melhora quais indicadores? Você melhora o PA, ou seja, peças por atendimento, você melhora o ticket, porque o montante da venda acaba ficando muito mais alto, e você melhora o valor médio do item vendido. Quando você divide o ticket pelo PA, você apura muito rapidamente o valor médio do item vendido. O que isso significa? Que você não fica vendendo só os itens mais baratos, só os itens promocionais, não é? Então, inclusive, é uma referência, um indicador para você monitorar a sua equipe, porque aí você vai ver que tem vendedor que só fica em produtos mais baratos porque tem medo de vender produtos mais caros, tem medo de oferecer produtos mais caros, ou porque não sabe mesmo, não tem argumentos. Não é? A maioria tem medo, acha que se mostrar um produto mais caro dentro da loja, o cliente vai sair correndo, vai se assustar. Não é? Isso tudo é limitação, é desconhecimento, é falta de técnica, é não saber trabalhar, não saber vender. E mais do que isso, é falta de orientação, porque o próprio lojista, os próprios gestores não acompanham, não monitoram, não entendem isso e às vezes ficam forçando. É comum a gente, se você puder me pagar em dinheiro é melhor, eu te dou um descontinho aqui, e faz isso para vender à vista. E aí o que acaba acontecendo? Derruba o ticket, derruba o valor médio do item vendido, coloca menos itens na venda e aí fica sofrendo. E aí tem que fazer o quê? Tem que fazer promoção, por quê? Porque a venda cai, não é? Quando a venda cai, você começa a ter dificuldade financeira, porque falta dinheiro no seu caixa, por incrível que pareça, é o contrário. Quando você começa a vender muito à vista, vai faltar, a tendência é faltar dinheiro no seu caixa. Por quê? Porque a margem estreita, quando você dá desconto, porque quando você vai vender à vista, você tem que ter preço. É óbvio. Então, em qualquer segmento de negócio, se eu vou comprar um carro e vou financiar, eu sei que eu vou pagar mais do que o preço à vista. Todo mundo sabe disso. Não é? No entanto, a gente escolhe quantos carros são vendidos à vista, quantos apartamentos são vendidos à vista. Não é? Ou seja, quando você olha vendas de maior volume, elas não são realizadas à vista. O percentual é muito baixo de vendas à vista realizadas nessa modalidade. Por quê? Porque o impacto é muito grande. Então, os clientes, para comprarem itens de valores mais altos, escolhem, preferem o financiamento, mesmo sabendo que você tem alguma taxa de financiamento. Então, num primeiro momento é isso. Agora, se você avançar, aprofundar o raciocínio e entender que quando você disponibiliza... É um conjunto de fatores, evidentemente, né? É como eu disse, aquela provocação. Se você perguntar, é melhor vender à vista, é melhor receber logo ou receber depois? Claro, é melhor receber logo. Agora, se eu, para receber logo, estou reduzindo margem de lucro, estou reduzindo o volume médio das vendas que eu faço, estou vendendo itens mais baratos porque eu não consigo vender os itens mais caros, a minha equipe enfrenta mais dificuldade para conseguir alavancar o faturamento. Não é? É um bom negócio? Eu creio que não. Eu creio que existem alternativas muito mais inteligentes e melhores. Agora, eu quero fazer uma ressalva aqui que é fundamental, antes de entrar numa segunda etapa que eu vou demonstrar para você que muito facilmente você consegue entender que não é necessário você colocar juros ou não é necessário você aumentar ainda mais o preço para poder ter uma modalidade de financiamento dentro da loja. Voltando aqui, os vendedores têm uma maneira de colocar que assim, é fatal na venda e isso leva também a decisões inadequadas, que é o mas. O que isso significa? Vamos lá, vamos entender. Se eu digo para você o seguinte, olha, eu posso parcelar em até 10 vezes para você, mas tem juros, né? Se eu disser isso para você, o que eu estou dizendo? O que você vai entender? Olha, eu posso facilitar isso aqui para você, mas eu vou te multar, eu vou te punir, você vai tomar uma paulada aí.
Tipo assim, vai querer assim mesmo? Porque você diz, eu posso parcelar para você, mas aí eu vou fazer um alerta aqui, ó, eu vou te punir, eu vou te cobrar mais caro. Então, essa é a mensagem que é dita quando eu digo assim, eu posso parcelar, mas tem juros. Agora, eu posso dizer a mesma coisa de maneira inversa, dizendo assim, tem juros, mas eu posso parcelar em até 10 vezes para você. O que é melhor? Eu estou dizendo assim, olha, você vai ter um preço diferenciado aqui, mas eu vou facilitar e você vai conseguir levar tudo. O que você prefere? Percebe? Eu fiz um alerta que você pode pagar muito facilitado e levar muito mais coisas. Então, é o contrário. É a mesma coisa que eu disser assim, você se esforçou muito, mas não conseguiu bater sua meta. Percebe? É uma colocação que eu estou fazendo. Olha, você se esforçou muito, mas não conseguiu bater sua meta. O que eu estou dizendo? Não adiantou nada. E se eu disser assim para você, pois é, você não bateu sua meta, mas se esforçou muito. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo de maneira positiva. Olha, estou contigo, eu percebi, eu reconheci que você vamos ver onde é que o que você pode fazer para melhorar, para conseguir bater sua meta, porque eu estou vendo que você está se esforçando muito. Percebe? Então, é dizer a mesma coisa de maneiras diferentes, sendo que uma é positiva e a outra é negativa. E aí, por que eu estou colocando isso? Por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu canso de ver na loja vendedores dizendo assim, não, Melino, é ruim, porque quando a gente coloca para os clientes ficam bravos, os clientes não gostam, os clientes não querem. E aí eu digo, tá, ok, vamos lá, vamos assistir. Ou então eu vou para dentro de loja e eu negocio com clientes, eu converso com eles e faço esse tipo de colocação. Olha, você sabia que você pode dividir isso aqui? Olha, eu vou fazer o seguinte, ter um plano de pagamento aqui e você simula e mostra, olha, vai ficar em tanto a parcela aqui, sabe? E aí o cliente olha o valor da parcela, eu posso pagar. Pois é, e dá para você levar mais isso, mais isso, mais isso. Percebe o que eu estou dizendo? Olha, você gostou disso? Pá. Então, você dá os instrumentos para a equipe trabalhar e alavancar faturamento. Então, é uma arma poderosa, por isso que tem que tomar muito cuidado. Eu vejo o lojista que por conta de olhar somente o recebimento na hora, né, estimula a equipe, eu canso de ver colocações do tipo assim, olha, se para não perder a venda, você pode até dividir em 3 vezes, mas o valor mínimo da parcela, ou seja, fica colocando barreiras, né, do tipo assim, forçando para venda à vista. E aí, quando você vende à vista, a primeira coisa que o cliente observa, que o cliente quer, é preço. Por isso que eles pedem desconto. Porque ele olha só o preço. Não, eu vou pagar à vista, quanto é que você vai fazer para mim? E quando ele vocaliza o preço, ele começa a comparar. Ele despreza todos os outros atributos que você tem na sua loja. Todo investimento que você faz em layout, em qualificação da equipe, na estrutura do seu ponto, dos seus equipamentos. Enfim, tudo que tem na sua loja é desprezado, porque o cliente só fica observando o preço. Você leva o cliente a olhar dessa maneira. E aí ele vai comparar com o seu concorrente. E se seu concorrente está mais barato, ele vai comprar lá. Porque o único diferencial que está valendo aí nessa comparação, nesse jogo, é o preço. Percebe o que eu estou dizendo? Então, quando você traz para outras modalidades, você inverte o mas. Não é? Então, olha, eu não posso te dar desconto, mas vem cá, você vai poder levar tudo, eu vou parcelar, vai caber no seu bolso, vou dividir isso aqui em 10 vezes, em 6 vezes, em 8 vezes, sei lá, a modalidade que você coloca, e o cliente vai tomar a decisão. É a mesma coisa que, trazendo por exemplo do carro, eu vou comprar um carro, e aí eu olho, tem uma loja ali que realmente o preço está barato, está mais barato que a média do mercado, mas é à vista, e aí eu vou... Percebe? Eu não tenho condições de comprar à vista aquele carro. A outra ali está no preço normal de tabela, mas me parcela, me tem o financiamento e ainda se me apresenta a possibilidade de uma financeira que me parcela isso aí, me financia esse carro em 36 parcelas. Não é? E recebe o meu usado tal, vai parcelar a diferença ali em 36 vezes. Preço normal ainda tem uma taxinha de juros ali no financiamento. Onde você acha que eu vou comprar? É evidente que eu vou comprar parcelado. Percebe? Por quê? Porque eu vou comprar o carro, eu vou usar esse carro e vou trabalhar aí que eu vou pagar ele. Percebe? Então, é dessa maneira que os clientes raciocinam. É assim que você consegue competir e consegue alavancar seu faturamento. Então, até agora eu fiz esse pacote. Agora, o pulo do gato, a cereja do bolo, né, é a que eu vou dizer agora para você. Não é necessário, porque fica aquela discussão. Hermelino, ok...
Mas e o custo financeiro? Porque eu, quando vendo a prazo, eu vou descasar o meu fluxo de caixa. Eu vou vender, eu vou botar minha mercadoria para fora, e aí eu tenho que pagar meus vendedores, eu tenho que pagar a comissão, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que recomprar essa mercadoria, repor o meu estoque. Eu não tenho dinheiro, porque eu não recebi ainda. Não é? Como é que eu faço? Aqui é que vem a resposta. Quando você alavanca faturamento, é importantíssimo entender isso aqui. Pega caneta, papel e presta atenção no que eu vou falar, que isso vai fazer toda a diferença na sua loja, na sua rede de lojas, não importa o seu tamanho. Se você entender isso aqui, exemplo, o clássico que eu trago aqui, se você tem as despesas fixas controladas, se você sabe quanto que representam as despesas fixas, o que são despesas fixas? Aquelas que não modificam conforme a venda, elas não dependem da venda. Exemplo, o aluguel, a conta de luz. Se eu não vender nada, se eu vender 1 milhão, se eu vender 100, né? A luz ela tá ligada, eu gasto igual, ela não flutua conforme a venda. O aluguel, se eu estou fechado, aberto, se eu fecho meio-dia, se eu trabalho o dia todo, isso não faz diferença. Eu vou pagar o valor do aluguel, não é verdade? Então, você tem uma série de despesas, o salário fixo, a parte fixa do salário da minha equipe, a conta de energia, a internet, o aluguel, a mensalidade do meu contador e mais uma série de despesas que você olha, que você mapeia. Essas despesas são fixas, elas não modificam conforme a venda. E por que é importante você ter esse mapeamento? Porque eu preciso saber de todas as despesas, quanto que eu pago durante o mês. Fazendo uma ressalva aqui, nós não vamos entrar nesse assunto porque ele merece um papo específico, que é você não misturar suas despesas pessoais com as despesas da loja, não é? Seus gastos pessoais com os gastos da empresa. Isso tem que estar separado. Quando eu me refiro aqui a gastos, eu estou me referindo especificamente da loja, não é? Aí os meus pessoais, Emelino, isso é pro labore, isso é salário, deve ser fixado, deve ter um valor estipulado e você não pode misturar, isso tem que estar muito bem controlado, ok? Então vamos lá, analisando então os gastos da loja, as despesas fixas e as variáveis. E aí, se eu mapear isso direitinho, chega no final do mês, quanto que eu tenho de despesa na loja? Não é? O que são as despesas? Os gastos que eu faço para a operação da minha loja. Aluguel, luz, água, telefone, parará. Ok. E aí eu tenho os variáveis. Quais são os variáveis? Comissão de vendedor, eu só tenho comissão de vendedor quando eu tenho venda. Então, essa é uma despesa variável. Consumo de embalagem, eu só consumo embalagem quando eu tenho venda. Se eu não vendo, eu não gasto sacola. Não é? Taxa de cartão de crédito, você só paga taxa quando tem venda. Então, você tem um montante, um X de venda que você passa na maquineta, que vai gerar um gasto aí, uma despesa que só tem quando tem venda. Então, ela é uma despesa financeira variável, não é? Ela só existe quando tem. Então, você vai mapear quais são as despesas fixas, aí você tem mais outras duas, que é o CMV, que é o custo da mercadoria que você vendeu, não é? Que você tem que deduzir, quanto é que você, desse montante que eu vendi no mês, qual é o custo da mercadoria que foi vendida. Então, esse é um custo. E os impostos, que só existem quando tem faturamento, que é aqueles que, se você está no simples, não é? Aquele percentual do simples. Se você está no lucro presumido, aquele montante que o seu contador pode te orientar isso muito bem, quanto é os impostos do faturamento. Então, se são impostos do faturamento, eles só existem se existe faturamento. Percebe o que eu estou dizendo? Essas são as variáveis. E eu sempre digo o seguinte, as variáveis, entre aspas, não importam. Por que não importa? Porque se eu estou falando em 10% de alguma coisa, sempre vai ser 10%. Esse 10% vai acompanhar. Então, eu cresço o faturamento, mas como é 10% do faturamento, esse montante vai acompanhar. Percebe o que eu estou dizendo? Ou seja, não importa quanto eu aumente o meu faturamento, esse 10%, estou trazendo aleatoriamente aqui um percentual qualquer, né? Então, esse percentual acompanha. Agora, e quando é fixo? Exemplo, as minhas despesas fixas aqui representam 10 mil e a minha loja está vendendo 50 mil. Então, o que é aqui? Eu estou botando o aluguel, a folha, parará, esses gastos todos aqui que são fixos, somo tudo, dá 10 mil. Quanto que minha loja está vendendo? 50. E se a loja vender 100, quanto é que esses gastos fixos vão representar? Veja bem, se são 10 mil, eles vão continuar sendo 10 mil. Só que, quando eles são 10 mil e você está vendendo 50 mil, eles representam 20% do seu faturamento. Concorda comigo? Não é? 20% do seu faturamento são as despesas fixas. E se você levar para 100 mil o seu faturamento? Bom, continua 10, só que agora ele é 10% das despesas, né, representam despesas
do seu faturamento total. Ou seja, é 10 mil de 100 mil. Percebe o que eu estou dizendo? Você reduz muito o seu gasto com despesas fixas quando você sobe o seu faturamento. Então veja bem, vamos voltar lá no princípio do assunto que a gente começou falando aqui. Se eu vendo a prazo e eu sei que quando eu vendo a prazo, o meu cliente tende a gastar muito mais, 2, 3 vezes mais no mínimo do que ele gastaria se ele tivesse que comprar, pagar tudo à vista. Se eu estimulo o meu cliente a gastar mais comigo, eu vou alavancar o faturamento com as mesmas vendas que eu estou fazendo. Com a mesma quantidade de vendas que eu estou fazendo, eu vou conseguir vender muito mais. Então, o que vai acontecer com as minhas despesas fixas? Eu vou reduzir o percentual de participação das despesas fixas na proporção que eu alavanco o meu faturamento. Aí tem a resposta chave para você. Mas, Hermelino, tá, eu entendi, minhas despesas fixas, mas eu continuo sem dinheiro no meu caixa. Ok, aí você já tem a solução. Dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer. Você compra e vende. Tanto quanto se a sua loja é uma sapataria, tanto quanto o tênis, o sapato social, o molho, o chinelo, a rasteirinha que você vende na sua loja. É a mesma coisa. Dinheiro é uma mercadoria que você compra e vende. Tanto é assim que existe um mercado poderosíssimo que comanda o país, ou os países aí no mundo todo, eu diria até que comanda o mundo, que são os bancos. Os negócios mais poderosos do mundo são os banqueiros. E por quê? Porque eles compram e vendem dinheiro, não é? É isso. E se pagar juro fosse ruim, teu gerente não ia ligar para você e ia dizer assim, traz seu dinheiro aqui, eu quero te pagar um jurinho, aplica comigo. Quando ele fala aplica comigo, o que ele está dizendo para você? Eu estou querendo pagar juro para você. Acontece que ele vai te pagar X% de juro e vai emprestar esse dinheiro, vai fazer um financiamento, uma operação para os seus clientes, cobrando, sei lá, 10X, não é? Ora, se eu pago X e recebo 10X, me dá 9X de lucro. Percebe o que eu estou dizendo? Pagar juro é ruim? Depende. Né? Se eu pago 1 e ganho 10, não é? É o melhor negócio do mundo. Concorda comigo? Então é essa conta que você tem que aprender a fazer. Então é muito mais barato. E aí eu ouço muito lojista me dizendo o seguinte, Hermelino, eu não pago juro. No que eu respondo, paga sim. Só que você paga para o cliente. Como assim? Porque eu pergunto, você dá desconto para venda à vista? Quanto é o seu markup quando você vende à vista? O seu markup real, efetivo, final. Por quê? Você tem 2 markups. Você tem aquele markup que quando chega a mercadoria e você precifica, eu comprei aqui uma calça jeans e tal, vou botar no estoque, quanto que eu paguei? Paguei 50, vou vender ela, não, vou multiplicar por 2,2, 120% de markup aqui e vou vender ela então por 50, vai dar 110, né? Vou vender ela aqui por 110. Ok, então acontece que é o que você marca e o que você coloca na loja, mas você tem os descontos concedidos, as promoções que você dá no final do mês, quando você faz a puxada, um DRE, não é? Que você puxa aqui quanto que você faturou e quanto que é o custo da mercadoria que você vendeu, você vai ver que não dá o markup inicial que você, lá quando chegou a mercadoria, precificou. Ele tem um outro markup que a gente chama de markup efetivo, ou markup final, que é o resultado já considerando os descontos, as promoções que você faz, não é? E as vendas que você dá desconto. Então, você tem um markup efetivo final. Evidentemente que se você começa a dar desconto para vender à vista, porque se você quer vender à vista, você tem que ter preço, porque essa é uma condição para você trazer a venda à vista, puxar a venda à vista, você vai reduzir o seu markup, entendeu? E o que é isso senão um desconto que você está dando? Por que o markup baixa? Porque você dá um desconto. Porque você tinha um preço e baixou, teve que dar um desconto. Como? Efetivamente dando um desconto ou fazendo promoção. Isso é dar desconto. E aí eu vejo o lojista dizendo assim, não, eu não pago juro. Você dá desconto? Para venda à vista? Se a venda boa aqui eu chego a dar até 10%, eu dou 5%, eu dou um percentual qualquer aqui. Você faz promoção na loja? Faço, não, os produtos aqui que... Né? Então, você, entre aspas, paga sim, só que você paga para o cliente. Quando você pega o teu preço e deduz alguma coisa, é um desconto que você está aplicando sobre o preço marcado. Concorda comigo? É uma questão de entendimento, é uma questão de raciocínio e de saber trabalhar com números. Então, qual a diferença? Não é muito mais negócio eu pegar aqui, alavancar meu faturamento, não é?
entender como é, contextualizar, entender como é que fica as minhas despesas fixas, as variáveis, não é? Que resultado que eu estou tendo. A partir do momento que você entende como fazer isso, eu garanto para você que você modifica os seus resultados. Por quê? Porque você vai melhorar. Olha, com absoluta certeza, eu estou cansado, eu estou acostumado e eu estou dando para você aqui de bandeja. Não é? Aliás, se você quer se aprofundar, realmente se tornar um especialista, entender como é que estrutura um plano de contas, DRE, despesa fixa, variável, investimento, custo, fazer precificação, calcular ponto de equilíbrio, saber quanto que é margem bruta, margem líquida, margem de contribuição, não é? Margem operacional, entender o que são essas margens, como é que se estrutura isso, eu tenho a minha plataforma Exclusive Premium. Não é? É só você assinar lá, fazer parte da minha... são mais de 5 mil lojistas, né, da minha turma, eu vou dizer aqui, né, o pessoal que realmente investe na plataforma e se capacita, capacitando gerente, treinando vendedores, toda a parte de planejamento de compras. A gente sabe que comprar é mais difícil que vender. Enfim, você se torna um especialista. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico até assim, eu lamento às vezes, a gente vê a história de uma pessoa que lutou, ou então é de família, aquilo de anos, e a empresa vai se perdendo porque não consegue competir e vai definhando, vão entrando aí os grandes magazines, os grandes players do mercado, o mundo vai modificando, a internet entrando agressivamente, e que eu nem entrei aqui no assunto. E aí você não consegue competir, fica aí tentando, percebe? Né? E é compreensível no seguinte sentido, como eu já conversei com o lojista, e o lojista diz para mim, mas Hermelino, eu sempre ganhei dinheiro assim, não é possível que eu não saiba trabalhar. E esse é um perigo, essa é uma armadilha terrível, porque na cabeça do lojista, não é? Muita gente que pensa assim, qual que é o raciocínio? Ora, se eu ganhei dinheiro assim, se o que eu construí, o patrimônio que eu conquistei, foi dessa maneira, como que isso pode estar errado? E na verdade, também a pergunta não é essa, o raciocínio não é esse. Precisa também ser contextualizado da mesma maneira que todo esse assunto que eu estou trazendo aqui. Por quê? A resposta é simples. Ora, há anos atrás, quando você trabalhava dessa maneira, o mundo era dessa maneira. E aí o mundo veio mudando, se transformando, o mercado muda, surgem novas tecnologias, novos concorrentes, novos produtos, novos mecanismos, né, de trabalho, novas legislações, etc, etc. É muita coisa que vai modificando e você quer continuar trabalhando do mesmo jeito que você começou 20 anos atrás. Percebe o que eu estou dizendo? É importante entender isso. Naquela época, quando você começou, que você ganhava dinheiro, o modelo funcionava muito bem. Acontece que o mundo vai se transformando, vai modificando, e você quer continuar ganhando do mesmo jeito. E aí começa a enganchar, começa a não entender o que está acontecendo, começa a desaparecer o dinheiro do caixa e as coisas vão ficando complicadas. E ainda querendo, insistindo em trabalhar num modelo que funcionou muito bem há tempos atrás. Percebe o que eu estou dizendo? Precisa entender o seguinte, o mundo vai modificando e hoje, para você competir nesse mercado, não basta só escolher bons fornecedores, ter um bom ponto, isso não basta. Você tem que hoje saber utilizar a tecnologia, as ferramentas de administração, capacitar, engajar seu time, ter uma boa comunicação com o mercado, para gerar os fundamentos que você precisa trabalhar, atrair tráfego. Não adianta você ter uma boa loja se você não conseguir botar cliente dentro. Segundo, converter esse tráfego, medir isso, monitorar. Ter ferramentas dentro da loja para fazer esse controle. Depois, trabalhar ticket médio, né? Ou seja, quando eu vendo, quanto eu estou vendendo, como é que eu faço para alavancar e colocar mais itens na venda, vender itens mais caros, como é que eu consigo disponibilizar isso para a minha equipe trabalhar, como é que eu treino a minha equipe, como é que eu sinalizo a minha loja. Percebe? Isso é muito mais técnico. Se você não entender que é dessa maneira que você vai conseguir competir com esses gigantes que estão no mercado aí, só levando, só tirando, né? Fica difícil competir. Agora, é perfeitamente viável. Eu tenho uma série de lojistas que a gente atende que entendem como fazer, se organizam, investindo em capacitação, em tecnologia, entendendo como é que faz isso e conseguem competir em alto nível. Estão, assim, crescendo também assintosamente, abrindo lojas, expandindo, não é? Reformando, atualizando as lojas. Percebe?
é perfeitamente viável. Tem muita gente que ainda fala, mas Emilindo, será? Será que é possível ainda ganhar dinheiro? Ainda é um bom negócio? É um excelente negócio, bem administrado. Você entendendo como é que você consegue competir. Não é? E, assim, a cereja da cereja é você raciocinar o seguinte: se você vende à vista, você não vai comer o bolo, você vai comer o farelo, você vai comer o que sobra. Então é importante entender, eu não sou contra vender à vista, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se você alavancar sua estratégia em vender somente à vista, você vai cometer um equívoco assim terrível. Por quê? Porque quando eu pergunto para as pessoas, faça você essa pesquisa, pergunte para os colaboradores em geral, para pessoas que você encontrar na rua, onde quer que seja, e pergunte o seguinte: quando você recebe seu salário, qual é a primeira coisa que você faz? Você só vai ouvir uma resposta: eu pago as minhas contas. Não é? Ou seja, eu pago as minhas contas significa que se sobrar algum dinheiro, eu vou comprar à vista. Se não, eu vou pagar as minhas contas e vai acabar o meu dinheiro. Percebe o que eu estou dizendo? Então, qual é a prioridade das pessoas? As contas. Então, se você quer crescer, se você quer participar desse mercado, você tem que ser uma dessas contas. Você tem que estar ali no meio para ser uma prioridade das pessoas quando recebe o salário. Pagar as minhas contas, pagar o meu cartão, pagar meu aluguel, não é? As compras, os meus consumos aqui que eu tenho de roupa, de calçado, e, enfim, as despesas que eu tenho comigo e com a minha família. Concorda comigo? Então, como é importante entender isso? Então, se você quer participar do mercado, se você quer participar do bolo, você tem que disputar uma renda futura, que a pessoa não recebeu ainda. Se você esperar ela receber para vir gastar na sua loja, você brigar por esse quinhão, por essa fatia, você vai comer só o farelo, você não vai comer o bolo. Concorda comigo? Pensa sobre isso. E eu insisto com você, você quer se capacitar? Tão importante quanto você ter mercadoria, você ter um bom ponto, você ter uma boa loja, você ter uma boa estrutura, é você ter conhecimento. Invista aqui, olha, entre aqui, falandodelojas.com.br e assine o Exclusive Premium. Faça isso. Tem suporte, tem todo o material de apoio e todos os cursos que você precisa para se tornar um especialista. E capacitar o seu time. Você e o seu time todo precisa competir em alto nível. É uma questão de sobrevivência. É uma questão hoje de ter a capacidade de competir em alto nível e gerar os resultados que você merece, que você precisa gerar, dando oportunidade de os seus colaboradores crescerem. Concorda comigo? Isso é tudo de bom. Então é isso. Eu espero você na minha plataforma. Um grande abraço, sucesso, te vejo por aí.